Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana Maciel e hoje te convido para mais uma aula de História. Tá dando tudo certo aí? Eu espero que sim. Hoje, a nossa aula se refere-se ao caderno 2, capítulo 1 do seu livro, onde nós vamos trabalhar os primeiros americanos. Nós vamos estudar aí algumas teorias, alguns povos, que habitaram aqui o continente americano. Então vem comigo. O que nós vamos estudar hoje? O povoamento da América, as sociedades da América do Norte e América Central, com algumas ali as suas principais características, tá? Abra o seu livro na página 3, onde as imagens que eu vou apresentar aqui, principalmente o mapa, tem aí na sua página, tá? Principalmente na página 3. Então, nós vamos estudar como se deu esse processo de povoamento aqui na América. São algumas teorias que tentam explicar como esses povos habitaram aqui a América. Então são algumas teorias, algumas hipóteses, e a gente não tem certeza, é muito difícil, porque o que se sabe hoje foram através de estudos e pesquisas deixados pelos antepassados, por esses povos aí mais antigos. Então nós temos aqui, por exemplo, algumas teorias que tentam explicar como esses povos habitaram aqui a América, tá? Então, encontrar uma resposta concreta é muito difícil. Eu já falei para vocês que estão trabalhando através de vestígios, que foi deixado pelos antepassados, tá? Então, isso não, para poder explicar, não é nada fácil. Mas uma resposta mais aceita entre ali os estudiosos, entre os arqueólogos, foi que povos vindo da Ásia, eles vieram pelo estreito, que depois passou a ser chamado de Estreito de Bering, que é uma faixa de terra que liga a Ásia à América. Então, os primeiros povoadores, gente, eles eram nômades, que eu já tinha dito para vocês. Nômade o que é, professor? Aqueles que eles não tinham lugar fixo para morar, né? Eles iam em busca, por exemplo, de alimento. Então, eles iam para uma área onde tivesse mais quantidade de alimentos, né? Então, possivelmente, eles saíram da Ásia e vieram para a América em busca de animais, em busca de alimento. Então, eles fizeram esse trajeto da Ásia para a América. E aí é o que a gente chama de Estreito de Bering. Já outra teoria disse que esses povos, possivelmente, eles já tinham embarcações e eles saíram da Oceania, tá? Passando pela ilha da Polinésia e chegando aqui à América. Então perceba, são duas teorias que tentam explicar como que esses povos habitavam aqui, chegaram até a América, tá? São hipóteses, são teorias. E aí nós temos como foi que se deu esse povoamento da América. Aqui, que tem no livro de vocês também, tem uma imagem, tá, de um sítio arqueológico. Professor, o que é um sítio? Gente, é um local onde se tem vestígios, se tem fósseis, onde você encontra grande quantidade de materiais deixados pelos povos antepassados, que aí você consegue entender como é que eles se organizavam, como é que eles se alimentavam, como é que eles viviam. Então esses sítios arqueológicos, eles dizem muito sobre o antepassado, sobre a vida antiga daquele local. Então isso é extremamente importante. Então um dos sítios arqueológicos mais importantes aqui do Brasil, ele fica no Piauí, aqui no Nordeste. Então a imagem que aparece aqui é o Museu do Homem Americano, localizado no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Aqui nós temos a Luzia, que é o fóssil humano mais antigo da América do Sul. Tá? Foi achado mais precisamente em 1975, em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Foi achado o fóssil que foi chamado de Luzia posteriormente, tá? Então seria o fóssil mais antigo ali da América do Sul. Era um crânio de uma mulher, tá? E os pesquisadores depois preencheram o rosto dela, tá, com a massa para descobrir como ela seria, para descobrir as suas características e para saber mais ou menos de onde ela teria vindo, tá? O resultado foi surpreendente. Luzia tinha traços africanos, que a gente chama de negroides,
né? E não indígena como se imaginava. A descoberta desse fóssil mais antigo aqui da América do Sul reforçou uma teoria do antropólogo Walter Neves de que a América teria sido povoada por duas correntes migratórias, né? Por duas correntes aí, dos povos negroides, no caso de Luzia, e de povos mongoloides, que eram indígenas, né? Mais precisamente. Tá? Então, se quando os conquistadores europeus chegaram à América no século XV e encontraram somente os povos mongoloides, que seriam os indígenas, né? O que teria acontecido com a população negroide? Então, isso também são perguntas que eles estão avaliando e estudando aí. Enquanto os povos negroides, né, que possivelmente veio aí da África, conheciam possivelmente apenas a lança, grupos mongoloides já usavam arco e flecha. Então você teria, de acordo com essa teoria, dois povos com conhecimentos diferentes. E os povos mongoloides, por eles conhecerem o arco e a flecha, eles teriam possivelmente mais vantagem em relação aos conflitos, em relação aos povos negroides. Tá? Então isso possivelmente teria provocado a extinção dos negroides. Luzia foi o nome dado pelo grupo dos pesquisadores Walter Neves à mulher cujo crânio foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, essa descoberta, gente, foi extremamente importante para se entender aí como aconteceu esse povoamento aqui da América. E aí, como é que aconteceu as primeiras migrações, de onde é que esses povos vieram para chegar aqui à América? Os primeiros grupos humanos que povoaram a América se deslocavam de lugar a outro à procura de caça, vegetais e água. Lembra que eu falei que eles eram nômades? Então eles buscavam, gente, um melhor ambiente, um melhor local para poder se fixar, principalmente um ambiente que tivesse ali alimento. Eles eram conhecidos como caçadores e coletores. Muitos pesquisadores acreditam que a imigração no interior do continente teria acontecido do norte para o sul. Então, de acordo com as teorias, quando os povos chegaram à América para habitar, e aí para habitar essa migração aí, essa saída e entrada dentro do próprio continente, ele ocorreu da América do Norte, da parte de cima, para a parte sul. Os sítios arqueológicos mais antigos já encontrados, mais ou menos 30 mil anos atrás, concentram-se nos Estados Unidos e no México, e em algumas regiões da América do Sul. Então esses sítios arqueológicos eles são importantes para serem preservados, porque lá existe uma história da humanidade. Já os Andes é essa região aqui, ó, foram alcançados há cerca de 18 mil anos. O extremo sul e o leste do continente teriam sido ocupados há 8.500 anos. E aí nós vamos estudar algumas culturas, tá? Que se fixaram, que cresceram aqui na América, tá? E essas culturas, esses povos, eles são chamados de povos pré-colombianos. Por quê, professora? Porque eles já habitavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, que chegou à América em 1492. Por isso que são chamados pré-colombianos. Tá? Estudaremos alguns povos da América do Norte, a América Central, que liga Norte e Sul, e a região do Caribe e região dos Andes. Por exemplo, nós temos esses três povos, os Sioux, Apaches e Nazis. Por exemplo, os Sioux, geralmente quando você assiste um filme de cowboy, né, de indígenas dos Estados Unidos, você vai encontrar esses povos aqui, que eles tinham uma cultura muito rica, né? Eles viviam em planícies na América do Norte e dependiam da caça dos búfalos. Então eles caçavam búfalo para poder se alimentar. Tanto que hoje os búfalos lá, para esses povos, eles são sagrados. Tá? E a obtenção de carne de couro, usada na fabricação de tendas. Eles faziam suas casas, tá, com o couro do búfalo. Por sua importância, o búfalo era considerado um animal sagrado. Os Sioux celebravam o sucesso de suas caçadas por meio de danças e cerimônias religiosas. A religião ali era muito forte
dentro desse povo. Na imagem, a apresentação artística de um grupo Sioux, tá? Nos Estados Unidos. Então você tem essa tradição ainda. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os Niuts, ancestrais dos esquimós, chegaram ao extremo norte da América. Sua criatividade e resistência permitiram suportar as baixas temperaturas. Então já é um outro povo, né, que habitou ali a América do Norte. Para caçarem focas, morsas e renas, os Niuts desenvolveram caiques, né, que eram embarcações leves fabricadas com madeira e couro, e barcos maiores e mais resistentes. Então eles tinham que se desenvolver de acordo com o ambiente que eles viviam, né? América do Norte, uma região extremamente fria, então eles caçavam esse tipo de animais aí mais gelados para sobreviver. Sociedades da Mesoamérica, que ali fica como se fosse a América Central, tá? A Mesoamérica é um território que compreende o sul do México, nessa região aqui, tá? E parte da América Central. Testemunhou o nascimento das primeiras civilizações. Então você tem aqui algumas civilizações com as características ali da Mesoamérica. Os Olmecas, que ele surgiu mais ou menos em 1.200 anos antes de Cristo, tá? O maior legado que essa civilização deixou, por exemplo, foram as gigantescas imagens que você tem aí, por exemplo, na sua página 11, tá? São gigantes cabeças humanas esculpidas em basalto, uma representação de chefes guerreiros ou sacerdotes. Então, mais uma vez, você tem a religião aí bem forte nessa civilização. Os toltecas, grupo guerreiro que destruía templos de civilizações rivais e o reconstruía para venerar seus próprios deuses. Então, perceba que um grupo, geralmente, ele tinha essa inimizade, né? Em busca por território, para fortalecer. E os caribes, que por volta de 5.000 anos antes de Cristo, comunidades que viviam na América do Sul, migravam para a América Central. Os caribes que deram ao território e ao mar o seu nome atual, foram um dos últimos a chegar. Então você tem esses povos aí, que habitaram cada um com suas características, tá? Aqui finaliza a nossa primeira aula dessa parte, tá? Lembrando que você pause aí o vídeo, que aqui tem a correção das atividades anteriores, tá? Todas essas páginas aí. Então até a próxima aula.